Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eterno Senhor, nessa hora, meu Deus amado e santo, erguemos a nossa voz a Ti, meu Deus, para suplicar a Ti, ó Senhor, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia, ó Deus, em favor do Teu Filho, meu Pai, que estará pregando a Tua palavra nessa noite. Meu Deus, Tu entregaste a Ele a responsabilidade, Senhor, de hoje trazer o alimento desse povo que aqui está. Tu sabes, ó Deus, do que esse povo precisa. Tu sabes, ó meu Senhor, qual é o alimento que dê para eles. Por isso, eterno Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu suplico a Tua bênção em favor do Teu Filho, que seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, a usar o Teu Filho nessa noite. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo fale através da boca dele. Assim nós a Ti pedimos com fé, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Esta noite é noite de grande alegria para nós, pois nós estamos no melhor lugar, que é na casa do nosso Deus. E na casa do nosso Deus nós temos plena liberdade para adorar, exaltar, glorificar, pois foi Ele que enviou o Seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para morrer lá na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui reconciliados com o nosso Deus, e nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos em festividade, o tema ide e anunciai a Jesus Cristo, pois Ele está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Abramos as vossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo de número 28, que é o texto sagrado que foi escolhido pela nossa liderança, para que nestes dias nós possamos ouvir a voz do Senhor falando sobre o que há de melhor sobre a face da terra, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo de número 1, capítulo 28, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes como a neve. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 4 diz assim: E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei quem buscais, que buscais a Jesus, que foi crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. É bem verdade que o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele foi crucificado. Bendito seja o nome do Senhor. E a causa, o porquê Ele foi crucificado, foi por causa do meu pecado e do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu posso dizer nesta noite que o nosso Deus, por grandeza do seu amor, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para cumprir uma missão: salvar a humanidade com a finalidade de levar para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu gostaria nesta noite que os meus irmãos da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 28. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite nós iremos compartilhar vários textos sagrados que falam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que é aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa vida está baseada em Jesus Cristo de Nazaré, porque se não fosse Ele, hoje nós não estaríamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus escrita no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achartes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e limpou-lhes o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O nome do nosso Salvador se chama Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus escrita no livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo 21, diz assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É bem certo que o texto sagrado no livro de Mateus, capítulo 28, diz assim: E no fim do sábado, quando já descontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Bendito seja o nome do Senhor. Maria Madalena e outras Marias tiveram o privilégio de se encontrar com Jesus. Todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele tem a sua vida transformada. E o desejo do seu coração é de estar pertinho de Jesus, porque Jesus, ele promove a paz, Jesus promove a alegria, Jesus, ele promoverá a maior recompensa que o ser humano poderá receber, que é a salvação da alma. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto sagrado diz que quando aquelas mulheres foram ver o sepulcro, a Bíblia Sagrada diz que houve um grande terremoto. E é bem certo que nós entendemos que todas as vezes que a manifestação do poder de Deus, algo sempre acontece. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, que se chama Jesus Cristo, o Nazareno. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 27. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. No versículo de número 50 diz assim a palavra do nosso Deus: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Diz a palavra do nosso Deus que quando Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário, muitos pecadores, assim como nós, passaram e menearam as suas cabeças e o zombaram de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entendo que naqueles momentos, naquelas últimas horas, era uma das investidas de Satanás para impedir o cumprimento da missão a qual o Senhor Jesus Cristo veio cumprir nesta terra. E muitos diziam: olha, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, desce aí da cruz, salva a ti mesmo e salva nós também, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero nesta noite chamar a atenção da igreja do Senhor. Imagine se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tivesse dado ouvido àquelas pessoas e descido da cruz, porque Ele tinha a capacidade de fazer isso. Mas havia um propósito de Deus, um propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que era salvar a humanidade. Era preciso o Senhor cumprir com a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o texto sagrado diz que: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou-se de dois, de alto a baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que o texto sagrado diz que o véu do templo rasgou em duas partes, e foi do alto para baixo, significando que eu e você, todos nós ou qualquer pessoa sobre a face da terra, tem o privilégio de chegar na presença de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é poderoso e está aqui nesta noite, pois a sua palavra, ela nos garante que onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele se faz presente. E aqui tem um povo que foi lavado, remido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz mais a palavra de Deus: e eis que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi dito nesta festividade que a terra se entristeceu, e é verdade, porque o Filho do Altíssimo, justo, que foi crucificado pelos injustos, morreu para salvar todos os injustos, e a qual nós fazíamos parte. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo fazíamos parte porque hoje o Senhor Jesus Cristo pagou a nossa dívida, e hoje nós somos justificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz mais a palavra do nosso Deus: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois daquela ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 56 diz assim: e o centurião e os que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, vieram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 55 diz assim: e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servir, entre as quais estava Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Quero chamar a atenção das mulheres nesta noite. Vocês têm um papel muito importante na igreja do Senhor. Em todos os lugares que eu já fui, em todas as congregações que eu já estive, a maioria são mulheres. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui esta mulher que eu quero ressaltar nesta noite, chamada Maria Madalena, foi aquela que a qual o Senhor Jesus Cristo expulsara dela 7 demônios. Ela foi livre, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele liberta. Bendito seja o nome do Senhor.
E todas as vezes que alguém é liberto e vive e permanece na presença do Senhor, eu chamo isso de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo de número 28, versículo de número 2 diz assim: e eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Bendito seja o nome do Senhor. O anjo removeu a pedra não para Jesus Cristo sair, porque Jesus ressuscitou, não teve nada que pudesse impedir a Jesus de sair. Mas o anjo removeu a pedra para que as mulheres e os discípulos de Jesus pudessem entrar ao sepulcro e ver que verdadeiramente Jesus Cristo tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que a igreja do Senhor nesta noite também acredita que Jesus está vivo, porque é Ele o responsável por este culto, é Ele que tem manifestado o seu poder em nossas vidas, é Ele que nos tem dado aquilo que nós precisamos para vivermos na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz mais a palavra do nosso Deus no versículo de número 3: e o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. O anjo do Senhor foi um mensageiro enviado por Deus. E aqui o texto sagrado fala do encontro de um ser que vive no céu e o ser humano que vive na terra. As mulheres se encontraram com o anjo, e o anjo diz: olha, eu sei que vocês vieram, foi buscar a Jesus, foi ver a Jesus. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, como diz a sua palavra. E o anjo do Senhor disse àquelas mulheres: olha, ele não está mais entre os mortos, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus Cristo já tinha avisado aos seus discípulos, embora eles não compreendessem que ele iria morrer, os pecadores iriam matar ele iria ficar sepultado por 3 dias, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e não teve ninguém que impedisse Jesus de ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que eu jamais serviria a um Deus morto, eu sirvo a um Deus vivo. Ele que estendeu a sua mão e tirou do lamaçal e me deu a oportunidade nesta noite de falar. Eu falo dele com grande alegria, porque eu sei o que ele tem feito na minha vida, e vocês também sabem o que ele tem feito na vida de cada um de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 6 diz assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ou seja, o anjo do Senhor, observe, da forma que ele disse que iria ressuscitar, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Aí o anjo do Senhor, no versículo, diz assim: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso nós termos dentro do nosso ser este desejo de sempre ir anunciar a Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando nós anunciamos a Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador para pessoas que não conhecem, passam a conhecer e têm as suas vidas transformadas, isso significa que esta pessoa deixou de ir para o inferno e ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele é o nosso comandante,
Jesus Cristo, Ele é o nosso general, Ele sempre está conosco, Ele sempre está no controle da sua igreja. É por isso que nós devemos bradar de todo o nosso ser, crendo na palavra de Deus, pois ela diz que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerá. Louvado seja o nome do Senhor. E diz mais a palavra de Deus no versículo de número 7: e depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o verei. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas mulheres receberam a missão de levar uma mensagem. Eu quero dizer nesta noite que a melhor mensagem que nós podemos levar a alguém é a respeito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que eu vos tenho dito, e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Embora aquelas mulheres tenham ficado assustadas, mas a alegria dentro do seu ser o abradava, e elas foram cumprir com a missão. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 9 diz assim: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. Não existe ninguém melhor para nós se encontrar do que Jesus. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia na casa de uma tia e ela tinha uma Bíblia Sagrada, e eu começava a ler as Escrituras Sagradas, lia e lia, e quanto mais eu lia, mais eu me alegrava, e como diz o nosso ditado aqui no nosso estado, eu ficava encabulado como Jesus fazia aqueles milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero confessar nesta noite à igreja do Senhor que eu era um católico praticante, mas ao ler as Escrituras Sagradas eu fui capaz de fazer uma carta e jogar dentro da igreja católica, mostrando biblicamente o que estava errado. E eu digo isso porque eu fiz isso mesmo na inocência, porque jamais hoje eu faria isso. Eu apenas era um adolescente que estava começando a conhecer a Jesus. E eu me apaixonei por Jesus e estou com Ele até hoje. E Ele comigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz mais a palavra de Deus: e indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. Aquelas mulheres receberam uma mensagem e foram entregar, mas Jesus se apresentou a elas: eu vos salvo. Imagine a alegria daquelas mulheres. Olha o que diz o versículo de Deus, o versículo do Senhor: indo elas, eis que Jesus sai ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram. Bendito seja o nome do Senhor. Elas se prostraram diante de Jesus e o adoraram. Devemos nos prostrar diante do Senhor todos os dias, inclusive Ele está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é onipresente, e nós temos que ter esta convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Indo elas, eis que Jesus ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram os seus discípulos e o adoraram. Eu lembrei de dois jovens que relataram um testemunho, ou uma história, ou um fato em Lago da Pedra, onde eles me disseram que estavam num determinado lugar e uma mulher chegou, pediu para eles saírem, porque o cantor ia passar. E ela imaginava que eles iriam pegar o cantor, cheirar ele, querer tirar foto. Mas os dois rapazes são crentes na pessoa do Senhor. E um deles disse: senhora, ele pode passar. Agora, se fosse Jesus Cristo Nazareno, eu ia saltar nele, eu ia segurar ele, eu ia cheirar ele, porque bom é estar perto de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz mais a palavra do nosso Deus:
No versículo de número 10, então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. O anjo do Senhor disse às mulheres: vai dizer aos discípulos. No meio do caminho, Jesus se apresenta, ela o adora, e ele diz a ela: vai aos meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, como o meu irmão mais velho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque outra hora eu não era irmão de Jesus, eu era apenas criatura. Mas eu tomei uma decisão, que esta decisão mudou e poderá mudar a vida de pessoas que estão aqui nesta noite e que precisam tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, na sua humildade, disse: vai, diga aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite eu gostaria que a igreja do Senhor abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro de 1 João, capítulo de número 3, se não me falha a memória. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo de número 3 de 1 João, versículo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa deve ser a maior esperança da igreja, estar ao lado de Jesus. E aqueles que adentrarem ao céu de glória irão ver o Senhor Jesus Cristo assim como Ele é. A Bíblia Sagrada diz que Jesus disse àquela mulher: vai e anuncia aos meus irmãos, porque lá eles irão me ver. E aqui o texto sagrado diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, porque Jesus já veio a este mundo, pagou a nossa dívida, foi morto, mas ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à destra do Pai, mas nós temos a promessa de que Ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Imagine você olhar para dentro de si e ver tantos defeitos, porque eu olho para dentro de mim e vejo tantas falhas, mas a palavra do Senhor, ela diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine você que se vê todo defeituoso, mas aceitou a Jesus Cristo, continua firme com Cristo e acreditando na promessa que Jesus cumprirá ela, porque Ele é cumpridor da sua palavra, e um dia você adentrará ao céu de glória e dirá: valeu a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo. A Bíblia Sagrada, ela diz no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18,
Diz assim a palavra do Senhor: é sempre bom os irmãos acompanharem nas Escrituras Sagradas, porque nós temos o melhor professor, que se chama o Espírito Santo de Deus. Às vezes quem está pregando a palavra de Deus não explica determinado versículo, mas ao ler o Espírito Santo dá o entendimento de forma individual a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 18, que Jesus chegou na sinagoga e foi-lhe dado um livro para ele ler. E ele começou a ler no versículo 18, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele veio cumprir uma grande missão. Ele veio para evangelizar os pobres. Ele enviou a curar os quebrantados do coração. Eu sou acostumado a ver o nosso pastor presidente dizendo que pessoas adentram a este templo com o coração quebrantado, com o coração doído, com o coração ferido. E nesta noite eu te pergunto: como está o teu coração? Jesus Cristo, ele também, ele cura. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a prego a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus é a nossa maior inspiração para nós cumprirmos o ídolo do Senhor, porque ele veio a esta terra e cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor, dando ensino para nós. E para cumprir o ídolo do Senhor não é preciso ser dirigente, não é preciso ser pastor, não é preciso ter um cargo na igreja. É preciso falar de Jesus nas grandes oportunidades que ele nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de uma vez que eu viajava num trem, e a viagem custava 2 horas, durava 2 horas. E a gente sabe que quando a viagem é prolongada, a gente procura um cantinho para encostar a cabeça e tirar aquele som, aquele cochilo, para que a viagem seja mais rápida, pelo menos no nosso pensar. E naquela ocasião eu estava lá e o Espírito Santo de Deus bradou dentro do meu ser, dizendo: fala de Jesus para ele. E eu despertei naquela ocasião, e o trem balançando, eu aproveitei, dei uma encostada no cidadão, e ele olhou para mim, eu pensei em puxar o assunto, e falei de Jesus para ele, cumprindo com aquilo que o Espírito Santo de Deus estava me ordenando. Nós precisamos ser sensíveis para ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu acabara de falar de Jesus para aquele cidadão, ele me agradeceu e disse: irmão, muito obrigado. Eu fui injustiçado no meu trabalho e eu estava pensando de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Meus irmãos, isso ficou marcado na minha vida. Por isso que eu disse que é necessário nós cumprir o ídolo do Senhor. E para cumprir o ídolo do Senhor, Jesus Cristo não precisa pecar. É preciso ser crente e falar de Jesus todos os dias. E eu falo de Jesus nas oportunidades que o Senhor me dá. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 38. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos o que a palavra de Deus relatou a respeito de quando Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, entrara no templo e leu o livro do profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. Neste texto sagrado, eu quero só resumir, para demonstrar à igreja nesta noite que o Senhor Jesus Cristo, se for preciso, ele até atravessa as águas de um lado para o outro para cumprir a sua missão. E a Bíblia Sagrada diz que na terra de Gadara
Havia um homem lá que estava endemoniado, escravo por Satanás. As pessoas prendiam ele, mas nada seguraram. Mas Jesus Cristo foi ter um encontro com aquele cidadão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquilo que nós olhamos com os nossos olhos naturais e talvez nem valorizamos, mas se for Jesus, ele olha com um olhar de misericórdia. E ele escolhe, lava, purifica e faz dele um cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 38 diz assim: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhes que o deixasse entrar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem foi liberto, a sua mente voltou ao normal, e ele viu que tinha sido Jesus Cristo que tinha lhe dado a grande oportunidade. E ele fez um pedido: Senhor, eu quero ir contigo. Quem não quer andar com Jesus? Mas aquele homem já tinha vivido muitos dias, ou muito tempo, longe da sua família, visto que nesta noite, além de ser culto de missões, é também da família. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse àquele homem: olha, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Lembrei mais uma vez que quando eu estava no Rio de Janeiro, distante da minha família, e naquela época não tinha comunicação como hoje tem, e eu escrevia cartas para a minha família aqui no Maranhão, mas não perdi a oportunidade e escrevia textos bíblicos e falava o que Jesus tinha feito na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto sagrado: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. O restante do versículo diz assim: e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ele não se calou, ele retornou para a sua casa, mas por onde ele passava ele tinha uma missão: Jesus Cristo me libertou, Jesus Cristo me deu a oportunidade, Jesus Cristo é o único caminho que promove a libertação, a purificação e principalmente a salvação. A Bíblia Sagrada diz no livro de Tiago, capítulo de número 1. Se os irmãos puderem nesta noite abrir também as Escrituras Sagradas, no livro de Tiago, capítulo 1. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo de número 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo se esqueceu de como era. Eu preciso cumprir com a vontade do Senhor. Você precisa cumprir com a vontade do Senhor. Ao entrar neste templo, esta casa de oração, dobrei os meus joelhos. O nosso pastor Silvio estava orando, buscando a presença de Deus, e ele falou algo muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo que nós precisamos cumprir com a palavra de Deus, pedindo a Jesus para nós cumprirmos com a palavra de Deus, e sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi si, e logo se esqueceu de como era. Nós devemos ser gratos, e quando nós somos gratos, nós somos capazes de anunciar a Jesus Cristo, anunciar às pessoas aquilo que Jesus fez, aquilo que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Diz mais a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 5.
aliás, versículo 15, que diz assim: e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. O que eu quero dizer nesta noite é que quando o anjo do Senhor se apresentou para tirar a pedra, os soldados ficaram assombrados, mas eles não eram crentes, porque o texto sagrado diz que eles receberam dinheiro para dizer que os discípulos de Jesus era quem tinha roubado o corpo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no versículo de número 9 diz assim, versículo de número 10: então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E tudo que o Senhor Jesus Cristo ele fala, ele é fiel e justo para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 16 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram. Jesus se encontrou com eles. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus cumpriu com a sua palavra. Eles se encontraram. Louvado seja o nome do Senhor. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É por isso que nesta noite eu disse com toda a convicção, com base bíblica, dizendo que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerá. O mundo pode girar, as coisas podem acontecer, mas a igreja do Senhor permanece intacta. E no dia que Jesus Cristo der a ordem para a trombeta tocar, a igreja do Senhor ouvirá a voz do seu Senhor e nós subiremos para o maior encontro. Eu chamo de o maior encontro de pessoas reunidas no mesmo lugar e com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e esse se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Bendito seja o nome do Senhor. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Precisamos cumprir com o ídolo do Senhor, e para nós cumprirmos com o ídolo do Senhor não é o lugar que escolhemos, mas o lugar qual nós somos designados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Este homem ele era um homem piedoso, um homem que dava esmola, um homem que era temente a Deus. Eu preciso ser temente a Deus. A igreja do Senhor precisa todos os dias ser temente a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele orava, quando ele fazia o que era agradável a Deus, aquilo subia diante de Deus e ficou no memorial do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que ele teve uma visão. Louvado seja o nome do Senhor. E ao mesmo tempo, Pedro também teve uma visão, que eu não vou dizer nesta noite, só resumindo. E a Bíblia Sagrada diz que através destas visões, ambos ouviram e obedeceram à voz do Senhor. E Pedro foi através do chamado de Cornélio, foi até a casa dele, e a Bíblia Sagrada diz que Cornélio começou a relatar a ele todas as coisas que ele tinha visto na visão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo também de número 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, e até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse que não iria relatar, mas estou lendo
porque através das Escrituras Sagradas nós aprendemos mais. O versículo de número 32 diz assim: envia, pois, a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Louvado seja o nome do Senhor. E logo mandei chamar ti, bem fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Olha a fé daquele homem, olha a visão daquele homem. Olha, Pedro, tu veio, e agora nós estamos aqui na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus jamais, Ele fez e jamais fará acepção de pessoas. Porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele veio para o seu povo, que são os judeus, e eles não receberam. Mas nós nos alegramos, porque mesmo não sendo judeus, e sim gentios, nós recebemos Jesus como único e suficiente Salvador. E aqui o texto sagrado diz que Pedro disse, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe agradava aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, bendito seja o nome do Senhor. O versículo de número 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, que com virtude o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele veio desfazer as obras de Satanás. Talvez você possa olhar dentro do seu lar, dentro da sua família, e as coisas não estão bem, mas eu quero lhe dizer com respaldo bíblico: Jesus, ele continua com o mesmo poder, com a mesma essência, e ele faz o que quer, na hora que quer, para o que quer, porque ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada, no versículo de número 40, diz assim: a ele que ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a qual nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando ressuscitou, ele ficou sobre a face da terra cerca de 40 dias, ensinando os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. E também quero dizer nesta noite, com respaldo bíblico, que nenhum dos discípulos de Jesus que presenciaram Jesus Cristo vivo, porque ele ressuscitou, eles não se desviaram, permaneceram firmes, combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. Agora é a nossa vez de cumprir o convite do Senhor. E eu quero dizer mais nesta noite, no versículo de número 44, resumindo por causa do tempo, diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviram a palavra. Jesus selou aqueles com o Espírito Santo de Deus. Quantos de nós já fomos selados com o batismo com o Espírito Santo? E eu digo, e não tenho medo de dizer, que aquele que é batizado no Espírito Santo, ele pode até se desviar, mas ele nunca mais duvida da existência do Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Para nós concluirmos, gostaria de nesta noite que os irmãos compartilhassem comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo 35, que diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus,
possais alcançar a promessa. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, e é todos os dias. E a vontade de Deus é para nós cumprirmos, seja para evangelizar, seja para levar uma palavra de fé, de esperança no hospital. Um dia desse eu fui convocado a ir a um hospital, juntamente com o meu amigo, irmão Michael Mendes, para orar para um cidadão que estava doente, e oramos, ele aceitou Jesus, tomou a melhor decisão, e em poucos dias ele partiu para a glória. Mas eu senti que o inimigo das nossas almas, como se ele tivesse falado: eu te ordeno, porque tu foi orar por aquele homem, e ele aceitou e foi morar no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o texto sagrado diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E a promessa é entrar no céu de glória, e quem vai nos levar é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. O versículo de número 37 é assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá na fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pense na alegria que Jesus tem quando o seu servo permanece firme, independentemente das circunstâncias que lhe acontecem. Já foi ressaltado nesta festividade a respeito do Estevão. Eu só quero dizer nesta noite que aquele homem, ele cumpriu com a vontade do Senhor, mas Jesus lhe deu um grande privilégio, que no dia que ele foi morto, o céu se abriu e ele viu a glória do Senhor. Grande privilégio. E se nós não vemos a glória do Senhor da forma que Estevão viu, mas podemos ter a certeza que um dia o Senhor nos levará para morar no céu de glória, e assim como diz a sua palavra, do jeitinho que ele é, nós o veremos. E para nós concluirmos com grande alegria nesta noite, o livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12, diz assim: e eis que sendo velho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vejo e ouço o nosso pastor Silvio pregando aqui, dá aquela impressão que ele quer que isto aconteça hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E isso também é impulsionado dentro do meu seio, acredito, da igreja do Senhor, onde nós podemos dizer: Senhor, será lindo aquele grande dia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem-aventurado ou feliz aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus continua purificando, Jesus continua limpando, Jesus continua dando a oportunidade para qualquer pessoa, independentemente do que ela já fez, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E eu agradeço a oportunidade nesta noite, com grande alegria, de dizer à igreja do Senhor que eu fui honrado pelo meu Deus e pela liderança que me confiou esta grande oportunidade. E hoje foi a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus neste santuário, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém e graças a Deus.